não te suporto mais, sua falsa! O que és violento? Por que você está falando com a minha mãe assim? Por que você está falando com a minha mãe assim? Rafael voltou da viagem de negócios com o coração cheio de saudade, mas quando virou a esquina da sua rua, o sangue congelou nas veias. 3 malas grandes jogadas no meio da calçada. Sua esposa Clara, grávida de 7 meses, sentada no meio-fio com o rosto escondido nas mãos, o vestido de gestante amarrotado, os ombros sacudindo de tanto chorar. E então ele ouviu a voz da mãe ecoando pela janela aberta do 2º andar. Você não entra mais nessa casa, nunca mais. Ela me bateu, Rafael. Sua esposa me agrediu. Vizinhos pararam na calçada, alguns olhando com pena, outros cochichando, julgando. E Rafael não conseguia processar o que estava vendo. Aquela era sua casa, aquela era sua esposa grávida do primeiro filho dele. E aquela era sua mãe, a mulher que o criou sozinha após a morte do pai, gritando acusações que não faziam o menor sentido. O que ele descobriu quando revisou as câmeras de segurança mudaria tudo para sempre. Se você já sentiu que alguém da sua própria família estava manipulando a verdade, se já precisou escolher entre 2 pessoas que ama, deixa um like agora e fica até o final. Porque essa história vai mostrar até onde uma mentira pode destruir uma família inteira. E como às vezes a verdade está escondida onde ninguém imagina. A chave do carro caiu da mão de Rafael, batendo no asfalto com um som metálico que ecoou como tiro. Ele tinha saído de São Paulo às 5 da manhã para surpreender Clara, para chegar em casa e abraçá-la, sentir o bebê chutar contra a mão dele, talvez preparar o café da manhã que ela tanto amava. A viagem de negócios tinha sido um sucesso. O contrato estava assinado, a empresa expandindo, tudo caminhando exatamente como ele planejara. Mas agora, parado na frente da própria casa às 7h30 da manhã de uma quinta-feira ensolarada, Rafael sentia o mundo desabar. Clara levantou o rosto quando ouviu o barulho da chave caindo. Os olhos dela, aqueles olhos castanhos que ele amava tanto, estavam tão inchados que mal conseguiam abrir. O nariz vermelho, o rosto manchado de lágrimas secas e novas, o cabelo escuro, preso num coque bagunçado que ela sempre fazia quando estava estressada. Ela usava o vestido azul claro de gestante que Rafael tinha comprado para ela no último aniversário, mas agora estava sujo de poeira da calçada, amarrotado, molhado de lágrimas. Rafael, ela disse, e a voz saiu tão quebrada que ele sentiu uma dor física no peito. Rafael, eu juro, eu não fiz nada. Ele atravessou a rua correndo, largando a mala de viagem no meio do caminho. Ajoelhou-se na frente dela, pegando o rosto de Clara com as 2 mãos. Ela estava tremendo. Não era o tremor leve de quem está com frio. Era o tremor violento de quem está em choque, de quem passou por algo traumático e o corpo ainda não consegue processar. O que aconteceu? Ele perguntou, mas antes que Clara pudesse responder, a voz de Helena cortou o ar como navalha. Rafael, graças a Deus você chegou. Ele olhou para cima. Sua mãe estava debruçada na janela do quarto de hóspedes, aquele que dava para a rua. Helena Mendes, 75 anos, sempre impecável, sempre elegante, agora com o rosto contorcido numa expressão que Rafael nunca tinha visto antes. Raiva, medo, algo mais que ele não conseguia identificar. Mãe, o que está acontecendo aqui? Rafael gritou de volta. Por que a Clara está na rua? Por que tem mala na calçada? Porque eu não permito que essa mulher fique mais 1 minuto dentro da minha casa. Helena berrou, e pessoas começaram a sair nas varandas dos prédios vizinhos. Ela me bateu, Rafael. Sua esposa me agrediu. O mundo parou. Rafael olhou para Clara, que tinha voltado a esconder o rosto nas mãos, soluçando tão alto que os ombros sacudiam violentamente. Olhou para as malas na calçada. Olhou para a mãe na janela.
E algo dentro dele se recusou a aceitar aquilo. Isso não faz sentido, ele disse, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Clara não bate em ninguém. Clara mal consegue matar uma barata. Você sempre defende ela, Helena gritou, e agora havia lágrimas no rosto dela também. Você escolhe ela em vez de mim, sua própria mãe, a mulher que te criou sozinha, que trabalhou 2 empregos para você estudar, que nunca colocou ninguém na frente de você. Rafael sentiu a cabeça latejando. Ele tinha voltado de 5 dias viajando, estava cansado, com fome, confuso, e agora tinha que processar uma acusação que simplesmente não cabia na mulher que ele conhecia. Mãe, desce aqui, ele disse, tentando manter a voz firme. Vamos conversar como adultos. Clara, levanta, amor. Vem! Ele ajudou a esposa a se levantar, segurando-a com firmeza, porque as pernas dela tremiam tanto que mal conseguiam sustentá-la. Clara tinha a mão direita protetora sobre a barriga, aquele gesto instintivo que toda mãe grávida faz quando se sente ameaçada. Ela está machucada. Rafael perguntou baixo só para Clara, tocando a barriga com cuidado. Não sei. Clara sussurrou de volta. Não sei, Rafael. Está mexendo, mas eu não sei. O pânico subiu pela garganta dele, mas Rafael forçou-se a respirar. Uma coisa de cada vez. Primeiro entender o que diabos estava acontecendo, depois resolver. A porta da casa se abriu com força e Helena desceu os 3 degraus da entrada como furacão. Ela usava um conjunto de calça e blusa bege, impecável como sempre, o cabelo branco perfeitamente penteado. Mas havia algo diferente, algo nos olhos, uma luz que Rafael não reconhecia. E então ele viu. O braço esquerdo de Helena tinha uma marca roxa enorme, do pulso até quase o cotovelo. Não era uma marca antiga. Era recente, fresca. Os contornos ainda estavam definidos. Viu? Helena ergueu o braço como evidência, exibindo para Rafael, para Clara, para os vizinhos, que agora formavam uma pequena plateia nas janelas e varandas. Viu o que sua esposa fez comigo? Eu estava guardando as roupinhas do bebê que eu comprei, porque eu me preocupo com meu neto, e ela veio me puxar, me empurrar, gritando que eu não tinha direito de mexer nas coisas dela. Clara soluçou mais alto, apertando a barriga como se quisesse proteger o bebê de tudo aquilo. Isso não é verdade, ela conseguiu dizer entre os soluços. Isso não é verdade, Rafael. Eu juro por Deus, eu juro pela nossa filha, eu não encostei nela. Mentirosa! Helena avançou e Rafael teve que se colocar fisicamente entre as duas. Mentirosa! Você quer me tirar do meu filho, quer me afastar da minha família e agora quer fazer ele acreditar que eu estou inventando isso? Mãe, para! Rafael sentiu a voz saindo mais alta do que pretendia. Para! Todos param! Agora! O silêncio que seguiu era tenso, elétrico. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Dona Amélia, a vizinha de 82 anos que morava no sobrado ao lado, apareceu na varanda com uma expressão preocupada. Ela conhecia Rafael desde que ele era criança. Tinha visto Helena criá-lo sozinha, tinha visto ele crescer, se formar, construir a empresa, casar com Clara. Rafael, ela chamou com a voz trêmula. Filho, eu ouvi a confusão hoje de manhã, ouvi gritos, sua mãe gritando, pedindo ajuda. O coração de Rafael despencou. Que horas, Dona Amélia? Ele perguntou. Umas 6 da manhã. Ainda estava escuro. Quase chamei a polícia, mas então vi que era só discussão de família e... A velha senhora fez uma pausa constrangida. Família é complicado, né, filho? Rafael olhou para Clara, que tinha o rosto ainda mais pálido, se é que isso era possível. Eu acordei às 6, Clara sussurrou. Fui ao banheiro, depois voltei para a cama porque estava com enjoo. Sua mãe estava no quarto de hóspedes. Eu nem vi ela ainda. Mentira, Helena repetiu, mas agora a voz saiu mais baixa, mais controlada.
Você acordou, veio ao quarto, começou a gritar comigo por causa das roupinhas do bebê que estavam em cima da cama. Roupas que eu comprei, com meu dinheiro, porque você não tem condições de dar nada de qualidade para o meu neto. Nossa filha, Rafael corrigiu automaticamente. É uma menina, mãe, não um neto. Helena fez um gesto impaciente com a mão, como se o gênero do bebê fosse irrelevante. Seja menino ou menina, é meu sangue, e eu não vou permitir que seja criado por alguém que me agride, que me desrespeita, que quer me afastar da minha própria família. Um carro passou devagar pela rua, o motorista olhando curioso para a cena. Rafael sentiu a vergonha e a raiva misturadas num nó na garganta. Aquilo não podia estar acontecendo, não podia ser real. Vamos entrar, ele disse com firmeza. Os três. Vamos entrar, fechar a porta e resolver isso como gente civilizada. Ela não entra na minha casa. Helena cruzou os braços. É a minha casa, mãe. Rafael sentiu a paciência estalando. Minha e da Clara. Você está morando conosco, não o contrário. A expressão no rosto de Helena mudou tão rápido que foi como assistir uma máscara caindo. Por uma fração de segundo, Rafael viu algo que o assustou. Não era dor, não era medo, era cálculo, frieza. E então, a máscara voltou, e Helena estava chorando de novo. Você está escolhendo ela, Helena disse. Depois de tudo que eu fiz por você, você está acreditando nela e não em mim, sua própria mãe, a mulher que te deu a vida. Não é questão de escolher, Rafael disse, mas a voz saiu cansada. É questão de entender o que aconteceu. Mãe, me mostra o braço de novo. Helena estendeu o braço, exibindo a marca roxa que parecia ainda mais escura sob a luz do sol. Dói? Rafael perguntou. Dói muito. Ela apertou com força. Eu até tentei me soltar, mas ela é mais nova, mais forte. Rafael tocou o braço da mãe com cuidado, examinando a marca. Tinha formato estranho. Não era como as marcas que ficam quando alguém segura ou empurra outra pessoa. Era mais uniforme, como se seu braço estava batendo em alguma coisa, ele perguntou, e viu Helena piscar surpresa. Porque essa marca não é de aperto, é de impacto. Ela me empurrou contra a cômoda, Helena respondeu rápido demais. Me empurrou e eu bati. Clara levantou a cabeça, olhos arregalados. Não tem cômoda no quarto de hóspedes, ela disse. Você tirou semana passada porque ia colocar o berço extra lá. Silêncio. Helena abriu e fechou a boca. Depois apontou o dedo para Clara com raiva renovada. Você está vendo? Está vendo como ela é? Pegando cada detalhe, distorcendo, tentando me fazer parecer louca. Ninguém está tentando fazer nada, Rafael interrompeu, mas o incômodo crescia no peito dele. Tinha algo errado. Muito errado. Só estou tentando entender. Seu celular tocou no bolso. Era Marcelo, seu sócio, provavelmente querendo saber se ele tinha chegado bem. Rafael ignorou a ligação. Clara! Ele se virou para a esposa. Você jura que não encostou na minha mãe? Os olhos dela encontraram os dele, e havia tanta dor, tanta exaustão, mas também uma verdade cristalina que ele conhecia bem. Eu juro, ela disse. Rafael, eu sei que está difícil de acreditar porque ela é sua mãe, porque ela tem essa marca, mas eu juro pela nossa filha que não encostei nela. Nem hoje, nem nunca. Eu acordei, fui ao banheiro, voltei para a cama. Fiquei lá até ouvir ela gritando meu nome, dizendo que ia me expulsar. E quando você desceu? Rafael pressionou, precisando de cada detalhe. Ela já estava com as malas prontas na sala. Minhas malas. Ela tinha entrado no nosso quarto enquanto eu estava dormindo e arrumou minhas coisas. Quando tentei perguntar o que estava acontecendo, ela abriu a porta e começou a jogar as malas na rua, gritando que eu tinha batido nela, que ela ia chamar a polícia, que eu nunca mais ia ver você de novo. Helena riu. Foi uma risada curta, amarga.
Que história bem ensaiada, ela disse. Aposto que você treinou no espelho. Chega. Rafael sentiu algo estalar dentro dele. Chega. Mãe, entra na casa. Clara, você também. Vou pegar as malas da calçada, vamos todos entrar e vamos resolver isso de uma vez. Não vou ficar sob o mesmo teto que ela, Helena disse. Então você sai, Rafael respondeu, e as palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Mas Clara não vai para lugar nenhum. Ela está grávida de 7 meses, passou a noite sozinha porque eu estava viajando, e agora está sendo acusada de algo que ainda não consigo entender. Então, ou você entra e conversamos, ou você pega suas coisas e vai para um hotel até a gente esfriar a cabeça. O rosto de Helena ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Você está me expulsando? Ela perguntou, voz baixa, perigosa. Da casa do meu próprio filho, estou pedindo para todo mundo respirar e usar a razão, Rafael disse. E estou priorizando a saúde da minha esposa grávida, que está claramente em choque e precisa sentar, beber água e se acalmar antes que aconteça alguma coisa com o bebê. Por um longo momento, Helena ficou parada ali, no meio da calçada, olhando para o filho como se não o reconhecesse mais. E então, sem uma palavra, virou-se e subiu as escadas, entrando em casa e batendo a porta com tanta força que os vidros tremeram. Rafael soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Vem, ele disse para Clara, passando o braço em volta dela. Vamos entrar, vou buscar suas malas. Os vizinhos viram tudo, Clara sussurrou enquanto ele a guiava para dentro. Eles acham que eu bati na sua mãe. Dona Amélia vai espalhar para a rua inteira. Não importa o que eles acham, Rafael disse, mas sabia que importava sim. Reputação, especialmente em bairro pequeno, era tudo. Importa o que é verdade. Ele instalou Clara no sofá da sala, trouxe água, cobertou ela mesmo com o sol quente lá fora, porque ela não parava de tremer. Depois voltou para pegar as malas. Dona Amélia ainda estava na varanda, com expressão preocupada. Rafael, ela chamou quando ele passou. Sua mãe está morando com vocês faz quanto tempo? 3 meses, ele respondeu, desde que vendeu o apartamento dela. A velha senhora assentiu devagar, como se isso explicasse alguma coisa. Toma cuidado, filho, ela disse. Às vezes as pessoas que a gente mais ama são as que mais machucam a gente. Rafael não respondeu. Pegou as 3 malas pesadas, subiu as escadas e fechou a porta da casa atrás de si. Clara estava exatamente onde ele tinha deixado, encolhida no sofá, a mão na barriga. Ela está mexendo? Ele perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Clara assentiu. Está. Acho que está assustada com toda essa agitação. Nós dois estamos, Rafael admitiu. Clara, eu preciso que você me conte tudo, desde o começo. O que aconteceu esta manhã? E então ela contou, devagar entre soluços, parando várias vezes para respirar. Como tinha acordado às 6 com enjoo, como tinha ido ao banheiro e vomitado, como tinha voltado para a cama exausta, como tinha ouvido a porta do quarto de hóspedes abrindo, passos pelo corredor, mas estava tão cansada que voltou a dormir. Como tinha acordado de novo com Helena, gritando o nome dela, acusando, berrando. Como tinha descido as escadas, ainda confusa, de camisola, e encontrado as malas prontas. Como tinha tentado perguntar, tentado entender, e Helena tinha simplesmente começado a arrastar as malas para fora, abrindo a porta, jogando na calçada. Como tinha tentado impedi-la, tinha segurado o braço de Helena pedindo para ela se acalmar, e Helena tinha gritado, não me toca, você me machucou. Mesmo não havendo força nenhum naquele toque, apenas desespero. E aí ela me empurrou para fora,
Clara terminou limpando o rosto. Fechou a porta na minha cara. Eu fiquei na calçada batendo, implorando para ela me deixar entrar, e ela só gritava lá de dentro que ia chamar a polícia, que você ia me deixar quando soubesse da verdade, que eu era uma farsa, uma aproveitadora. Rafael fechou os olhos, processando. Você segurou o braço dela? Ele perguntou. Segurei, de leve, só para tentar fazer ela me olhar nos olhos, me ouvir. Com qual mão? Clara piscou surpresa. À direita. Segurei o braço esquerdo dela. Rafael assentiu devagar. A marca no braço de Helena era no braço esquerdo. Mas a marca não era de aperto, era de impacto. E mesmo que Clara tivesse segurado, uma mulher grávida, exausta, em pânico, não teria força para deixar uma marca daquelas. A menos que... Um pensamento começou a se formar na cabeça dele. Um pensamento horrível, impossível, que ele não queria aceitar. Mas ele precisava ter certeza. Fica aqui, ele disse para Clara. Descansa, vou conversar com minha mãe. Rafael, Clara pegou a mão dele. Por favor, acredita em mim. Eu sei que ela é sua mãe, eu sei que você a ama, mas por favor, acredita em mim. Ele apertou a mão dela de volta. Eu acredito, ele disse, e percebeu que era verdade. Acredito em você, mas preciso entender o que está acontecendo com ela, porque nada disso faz sentido. Rafael subiu as escadas devagar, o coração pesado. Parou na frente do quarto de hóspedes, onde Helena estava instalada desde que vendeu o próprio apartamento. Bateu na porta. Mãe, precisamos conversar. Silêncio. Mãe, eu sei que você está aí. Abre a porta. Mais silêncio. Ele experimentou a maçaneta, trancada por dentro. Rafael respirou fundo, encostou a testa na madeira fria. Eu te amo, ele disse. Você sabe disso, mas preciso entender o que aconteceu e não vou conseguir te ajudar se você não falar comigo. Do outro lado da porta ouviu um som abafado. Choro. Helena estava chorando. Você me escolheu. A voz dela veio fraca, quebrada. Escolheu ela em vez de mim, na frente de todo mundo. Escolheu acreditar nela. Não escolhi ninguém, Rafael disse. Estou tentando entender a verdade. Isso não é sobre escolher, é sobre fazer o que é certo. O que é certo é ficar do lado da sua mãe. A voz de Helena subiu de novo. É defender quem te criou, quem sacrificou tudo por você. Mas não, você prefere acreditar numa mulher que você conhece há 3 anos, ao invés da mulher que te deu a vida. Rafael sentiu a exaustão bater. Estava cansado. Cansado da viagem, cansado da confusão, cansado de ter que escolher entre 2 pessoas que amava. Vou resolver isso, ele disse. De um jeito ou de outro, vou descobrir a verdade. E quando descobrir, mãe, a verdade vai definir tudo. Não eu, não você, a verdade. Ele desceu as escadas de novo. Encontrou Clara no mesmo lugar, agora com os olhos fechados, respirando profundamente. Está sentindo alguma coisa? Ele perguntou preocupado. Só cansaço, ela murmurou. Muito cansaço. Rafael pegou o celular. Tinha uma decisão a tomar, uma decisão que mudaria tudo. E então ele lembrou. As câmeras de segurança. Ele tinha instalado um sistema de câmeras discretas 3 meses atrás, depois que houve assaltos na região. Clara sabia. Helena não. As câmeras ficavam escondidas em locais estratégicos. Entrada principal, sala, corredor do 2º andar, cozinha. O corredor do 2º andar cobria perfeitamente a porta do quarto de hóspedes. Rafael sentiu o coração acelerar. Se Helena estava dizendo a verdade, as câmeras mostrariam Clara subindo, entrando no quarto, a discussão, o empurrão. Se Clara estava dizendo a verdade... Ele não terminou o pensamento. Preciso sair por alguns minutos, ele disse para Clara. Vou até o escritório verificar uma coisa. Você fica bem aqui? Clara abriu os olhos, assustada.
Você vai me deixar aqui com ela? Ela está trancada no quarto, Rafael disse, e eu volto em 20 minutos. Preciso fazer uma coisa. Preciso ter certeza. Certeza de quê? Ele não respondeu. Apenas beijou a testa dela e saiu. O escritório ficava a 10 minutos de carro. Rafael dirigiu no piloto automático, a mente girando em 1000 direções diferentes. O que as câmeras mostrariam? O que ele faria com o que descobrisse? E se fosse algo que não pudesse desfazer, algo que mudasse tudo para sempre? Ele estacionou em frente ao pequeno prédio comercial onde ficava a sede da empresa dele. Subiu correndo os 2 andares, destancou a porta, foi direto ao computador. O sistema de câmeras gravava em nuvem. 24 horas de filmagem ficavam disponíveis antes de serem apagadas automaticamente. Rafael abriu o programa, selecionou a câmera do corredor do 2º andar, voltou o horário para as 6 da manhã daquele dia, e então ele apertou play. E o que ele viu fez o mundo desabar. A tela do computador brilhava na sala escura do escritório. Rafael tinha esquecido de acender as luzes, mas não importava. Seus olhos estavam grudados na gravação, assistindo frame por frame o que tinha acontecido naquela manhã. 06:02 da manhã. O corredor do 2º andar estava vazio, silencioso. A porta do quarto que ele dividia com Clara estava fechada. A porta do quarto de hóspedes também. Tudo normal. 06:08 da manhã. A porta do quarto de hóspedes se abriu. Helena saiu, já vestida com a roupa bege impecável, o cabelo arrumado. Ela caminhou até a porta do quarto de Rafael e Clara, colocou a orelha na madeira ouvindo. Depois, testou a maçaneta com cuidado, trancada por dentro. Helena assentiu para si mesma, como se aquilo confirmasse alguma coisa, e voltou para o próprio quarto. 06:15 da manhã. Helena saiu de novo, dessa vez carregando algo nas mãos. Rafael deu zoom na imagem. Eram malas. As malas de Clara. Helena entrou no quarto dela e de Rafael. Ficou lá dentro por 15 minutos. Rafael adiantou a gravação. 06:30 da manhã. Helena saiu arrastando 2 malas grandes. Fez 3 viagens. 3 malas todas de Clara, todas arrumadas com cuidado. Ela desceu as escadas com elas e a câmera perdeu o ângulo. Rafael mudou para a câmera da sala de estar. 06:35 da manhã. Helena entrou na sala arrastando as malas. Deixou tudo empilhado perto da porta de entrada. Então, fez algo que fez o sangue de Rafael gelar. Ela tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Não tinha som nas gravações, então ele não conseguia ouvir, mas via perfeitamente os lábios de Helena se movendo, a expressão no rosto dela. Ela estava sorrindo. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de satisfação, de vitória. Ela falou por quase 5 minutos, gesticulando, às vezes rindo. Depois desligou e guardou o celular. E então Helena olhou para o próprio braço esquerdo, o mesmo braço que agora tinha a marca roxa enorme. Rafael sentiu o estômago revirar. Não podia ser. Helena caminhou até a mesa de centro da sala, onde tinha um castiçal pesado de metal que pertencia a Clara, um presente da avó dela. Helena pegou o castiçal, pesou-o na mão direita. Depois, com um movimento deliberado, calculado, que não deixava margem para dúvida, ela bateu o castiçal contra o próprio braço esquerdo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O rosto dela se contraiu de dor, mas ela não parou. Continuou batendo, com força suficiente para deixar marca, até que aparecesse aquela mancha roxa grande que Rafael tinha visto mais cedo. Ele colocou a mão na boca, sentindo a náusea subir. Helena guardou o castiçal de volta no lugar, examinou o braço com satisfação e então subiu as escadas. Rafael voltou para a câmera do corredor do 2º andar. 06:42 da manhã. Helena parou na frente da porta do quarto dela e de Rafael. Respirou fundo, como um ator se preparando para entrar em cena, e então
começou a gritar: Clara, Clara, vem cá agora. A porta se abriu segundos depois. Clara apareceu de camisola, o cabelo bagunçado, os olhos inchados de sono. Ela estava grávida, enorme, claramente exausta. Dona Helena, ela disse, e Rafael conseguiu ler os lábios. O que foi? Está passando mal? Helena apontou para o braço. Olha o que você fez, ela gritou. Olha! Clara ficou parada, confusa. Ela olhou para o braço de Helena, para o próprio, depois de volta para a sogra, completamente perdida. Eu não fiz nada, ela disse. Eu estava dormindo. Eu nem te vi ainda hoje. Mentirosa! Helena avançou e Clara recuou instintivamente, colocando a mão protetora na barriga. Você entrou no meu quarto quando eu estava arrumando as roupas do bebê. Me puxou, me empurrou, me machucou. Eu não fiz isso. Clara estava começando a parecer desesperada. Dona Helena, por favor. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não fiz nada. Está feito. Helena gritou tão alto que Clara se encolheu. Você cruzou a linha. Arrumei suas malas, estão lá embaixo. Quero você fora desta casa agora. Clara começou a chorar. Por favor, ela implorou. Por favor, não faz isso. Rafael volta hoje. Podemos esperar ele chegar, conversar, entender o que... Não tem nada para entender, Helena a cortou. Você me agrediu, você é uma ameaça. E eu não vou permitir que fique mais um minuto sob o mesmo teto que eu. Clara estava tremendo agora, soluçando, tentando falar, mas as palavras não saíam. Helena a pegou pelo braço, não o braço machucado, o outro, e começou a puxá-la em direção às escadas. Dona Helena, por favor. Clara tentava se soltar, mas estava fraca, grávida, em choque. Por favor, eu não tenho para onde ir. Minha família mora longe. Eu não tenho dinheiro, Não é problema meu. Helena praticamente a arrastou escada abaixo. Rafael desligou a gravação. Não precisava ver mais. Não queria ver mais. Sua mãe tinha armado tudo, cada detalhe. As malas, a marca no braço, a encenação perfeita para os vizinhos ouvirem. A expulsão de Clara. Por quê? Rafael olhou para o relógio na parede. Tinha passado 20 minutos desde que saíra de casa. Precisava voltar. Mas primeiro precisava entender. Ele pegou o celular, foi até o histórico de ligações de Helena. Ela estava na conta de celular da empresa dele, então tinha acesso aos registros. Encontrou o número que Helena tinha ligado naquela manhã, às 06:35. Não reconheceu. Discou. Depois de 3 toques, uma voz feminina atendeu. Alô? Bom dia, Rafael disse, tentando manter a voz firme. Aqui é Rafael Mendes. Esse número me ligou hoje cedo? Rafael! Oi, querido! A voz era calorosa, familiar, mas ele não conseguia identificar. Não liguei não, mas sua mãe ligou sim. Estava me contando a novidade. O estômago de Rafael caiu. Novidade? Ele repetiu. Sim, sobre a Clara ter batido nela. Nossa, que situação terrível, né? Pobre Helena, criar você sozinha a vida inteira e agora ser agredida pela própria nora. Mas não se preocupa, querido, sua mãe está bem. Ela é forte. Rafael fechou os olhos. Com quem eu estou falando? Ele perguntou. Ah, desculpa. É a Vera, amiga da sua mãe do grupo da igreja. A gente se vê todo domingo. Vera, Rafael repetiu. Obrigado. Ele desligou antes que ela pudesse continuar. Sua mãe tinha ligado para a amiga para espalhar a história. Para garantir que quando ele voltasse, a narrativa já estivesse plantada, crescendo, se espalhando como erva daninha. Rafael sentou-se pesadamente na cadeira do escritório. As mãos tremiam. A cabeça latejava. 25 anos construindo uma relação com a mãe, acreditando que a conhecia, confiando nela, e em uma manhã tudo tinha desmoronado. Ele baixou a gravação das câmeras para um pendrive
Evidência. Precisava de evidência. O celular vibrou. Mensagem de Clara. Ela saiu Está do descendo quarto. As escadas. Estou com medo. Rafael saiu correndo. O trajeto de volta para casa levou 8 minutos, mas pareceram horas. Quando chegou, a porta estava aberta. Ele entrou correndo, o coração martelando no peito. Clara estava de pé na sala, mas estava diferente. Não estava mais tremendo. Estava rígida, tensa, com uma mão na barriga e outra segurando o celular. Helena estava sentada no sofá, os braços cruzados, olhando para a nora com uma expressão de desprezo puro. Rafael, Clara disse quando o viu, e a voz saiu trêmula, mas controlada. Sua mãe acabou de me dizer que ou eu saio de casa hoje, ou ela chama a polícia e me acusa formalmente de agressão. Rafael olhou para Helena, que ergueu o queixo desafiadoramente. É verdade, ela disse. Já estou cansada dessa palhaçada. Ou ela sai, ou eu tomo as medidas legais necessárias. Não vai fazer nada disso, Rafael disse, e a voz saiu gelada de um jeito que ele não reconhecia. Porque eu sei a verdade. Helena piscou. A verdade? A verdade é que sua esposa me agrediu e... Você bateu em si mesma, Rafael a cortou, com o castiçal de metal da mesa de centro, às 06h40 da manhã. Bateu 3 vezes no próprio braço. O silêncio que seguiu era absoluto. Clara olhou para Rafael, olhos arregalados. Helena ficou branca como cera. Você está louco, ela conseguiu dizer. Eu jamais. Eu vi. Rafael tirou o pendrive do bolso. Tenho tudo gravado. Você arrumando as malas da Clara enquanto ela dormia. Você ligando para a Vera para espalhar a história. Você se machucando propositalmente. Você arrastando minha esposa grávida para fora de casa. Helena levantou-se do sofá cambaleando. Você estava me espionando? A voz saiu aguda, quase histérica. Você instalou câmeras para me espionar? As câmeras são de segurança, Rafael disse. Estão aí há 3 meses, desde os assaltos na região. Você só não sabia porque nunca teve motivo para saber. Mas agora... Ele segurou o pendrive no alto. Agora tenho prova de tudo, cada movimento, cada mentira. Helena estava tremendo agora, mas não era o tremor de medo. Era de raiva pura, destilada, violenta. Você não entende, ela disse, voz baixa, perigosa. Você não entende nada. Então me explica. Rafael deu um passo em direção a ela. Explica por que você faria isso. Por que você montaria essa farsa toda, machucaria a si mesma, expulsaria minha esposa grávida, destruiria minha família. Helena riu. Foi uma risada sem humor, sem alegria, só amargura. Sua família, ela repetiu. Sua família. Eu sou sua família, Rafael. Eu, não ela. Clara é minha esposa. Rafael sentiu a voz subir. Ela carrega minha filha. Ela é minha família. Ela é uma intrusa. Helena gritou de volta, e agora as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela chegou e roubou você de mim. Você costumava me ligar todo dia, me visitar toda semana, me incluir em tudo. E desde que casou com ela, virei segunda opção. Ela fez você me empurrar para o canto, me tornar irrelevante. Ninguém te tornou irrelevante, Rafael rebateu. Você vendeu seu apartamento, eu ofereci para você morar com a gente, estamos te incluindo em tudo, você vai ser avó, pelo amor de Deus. Não quero ser avó. O grito de Helena ecoou pelas paredes. Quero ser a prioridade do meu filho de novo. Quero voltar a ser o centro da sua vida, não uma velha estorbando num canto. Clara soluçou, colocando a mão na boca. Rafael sentiu o chão desaparecer embaixo dos pés. Você armou tudo isso, ele disse devagar, processando, para me fazer escolher entre você e ela, para me fazer expulsar a Clara e ficar só com você. Para você abrir os olhos. Helena avançou, pegando os ombros de Rafael com força.
para você ver que ela não te merece, que ela é fraca, inútil, que não aguenta nem um pouco de pressão. Se eu conseguir fazê-la desabar assim, imagina quando as coisas realmente ficarem difíceis. Imagina quando o bebê nascer e ela não der conta. Você vai precisar de alguém forte ao seu lado, alguém que sempre esteve lá. Eu! Rafael se soltou do aperto, recuando. Você está doente, ele disse. Mãe, você está doente e precisa de ajuda. Não estou doente! Helena berrou. Estou lúcida, mais lúcida do que você, que foi cegado por uma cara bonita e uma barriga de grávida. Ela não te ama, Rafael. Ela ama sua estabilidade, sua conta bancária, seu sobrenome. Chega, Clara falou pela primeira vez, e a voz saiu firme, clara, sem tremor. Chega, dona Helena, o senhor pode me chamar do que quiser, pode dizer que eu sou interesseira, que sou fraca, que não mereço ele, mas não vai mudar a verdade. Eu amo seu filho. Amo desde o primeiro dia que o conheci, quando ele não tinha empresa, quando ainda estava construindo tudo. E vou continuar amando ele mesmo, que você gaste o resto da vida tentando nos separar. Helena virou-se para Clara com um ódio tão palpável que Rafael instintivamente se colocou entre as duas. Você é um parasita, Helena cuspiu. Um parasita que encontrou um hospedeiro perfeito e não vai largar até sugar tudo. E você é uma mãe que ama o filho de um jeito tão sufocante que prefere destruir a felicidade dele do que ver ele feliz com outra pessoa. Clara rebateu. E pela primeira vez, desde que Rafael conhecia a esposa, ele viu aço puro nos olhos dela. Mas sabe a diferença entre mim e a senhora? Eu quero que Rafael seja feliz, mesmo que não seja comigo. A senhora quer ele preso ao lado da senhora, infeliz, controlado, sem vida própria. E isso, dona Helena, não é amor. Isso é posse. O silêncio que seguiu era carregado, elétrico. Helena olhou para Clara como se a visse pela primeira vez. Depois olhou para Rafael. Depois para o pendrive na mão do filho. Você vai usar isso contra mim? Ela perguntou, voz quebrando. Vai entregar sua própria mãe para a polícia? Não sei, Rafael admitiu, sentindo lágrimas queimarem nos olhos. Não sei o que vou fazer, mas sei que você não pode ficar aqui. Não assim, não desse jeito. Então você está me expulsando, Helena disse. Não era pergunta, era constatação. Estou te pedindo para sair, Rafael corrigiu. Para ir para um hotel, para a casa de alguma amiga, para qualquer lugar onde você possa pensar, se acalmar e a gente possa processar tudo isso. E se eu me recusar? Então, eu vou ter que tomar decisões que não quero tomar, Rafael disse. Decisões que vão machucar a gente dois. Mas vou proteger minha esposa e minha filha, não importa de quem. Helena ficou parada ali por um longo momento. Depois, sem uma palavra, subiu as escadas. Voltou 15 minutos depois com uma mala pequena. Passou direto por Rafael e Clara. Abriu a porta e saiu. A porta se fechou com um clique suave. E então Clara desabou. As pernas cederam e Rafael correu para segurá-la, amparando-a antes que caísse. Consegui, ela sussurrou contra o peito dele. Consegui ficar forte até ela ir embora, mas agora eu não consigo mais. Você foi incrível, Rafael disse, descendo com ela até ficarem sentados no chão, ele segurando a esposa nos braços. Você foi tão forte, amor, tão forte. Ela me odeia, Clara chorava. Sua mãe me odeia de verdade. E você escolheu eu. Você vai se arrepender. Você vai me culpar por ter perdido sua mãe. Não vou. Rafael segurou o rosto dela, forçando Clara a olhar nos olhos dele. Nunca. Você ouviu o que ela disse. Aquilo não era amor. Era obsessão, controle, coisa doentia. Eu não vi. Meu Deus, Clara, há quanto tempo ela está te fazendo isso? Clara desviou o olhar. Não foi sempre assim, ela disse. No começo ela era gentil, mas depois que a gente casou, depois que eu engravidei, foi piorando.
Comentários pequenos no início, que eu cozinhava errado, que você gostava das coisas de um jeito específico, que eu não sabia cuidar da casa direito. Depois foram os ataques à minha família, minha formação, minha classe social. E nos últimos meses... Ela parou engolindo seco. Nos últimos meses o quê? Rafael pressionou. Ela disse que quando o bebê nascesse, ia provar que eu era incompetente, que ia convencer você a pedir a guarda, que eu ia acabar sozinha, sem você, sem minha filha. Rafael sentiu a raiva voltar, fervendo no peito. Por que você não me contou? Ele perguntou, tentando não soar acusatório, mas não conseguindo evitar. Porque ela é sua mãe. Clara olhou para ele com olhos desesperados. Porque ela te criou sozinha, porque você a ama, porque eu não queria ser a mulher que te fez escolher. E porque... Ela hesitou. Porque toda vez que eu tentava falar alguma coisa, ela mudava na sua frente. Virava a pessoa doce, amorosa, que te criou. E eu ficava parecendo louca, paranoica, ciumenta. Rafael puxou-a de volta para o abraço, apertando com força. Me desculpa, ele disse. Me desculpa por não ter visto, por não ter protegido você. Você não tinha como saber, Clara disse. Ela era muito boa em esconder. Eles ficaram assim por longos minutos, sentados no chão da sala, abraçados, processando a explosão que tinha acabado de acontecer. Até que Clara gemeu baixinho, levando a mão à barriga. O que foi? Rafael perguntou alarmado. Não sei, ela disse. Uma dor, meio forte. Vamos ao hospital, ele decidiu na hora. Não, espera. Pode ser só ela se mexendo de um jeito estranho. Acontece às vezes. Mas 2 minutos depois, outra dor veio, e mais forte. Hospital, Rafael disse. Agora! Ele ajudou Clara a se levantar, pegou as chaves do carro e saíram. No caminho, Clara teve mais 3 contrações. Pequenas, mas inconfundíveis. É muito cedo, ela disse, a voz trêmula de medo. Faltam 8 semanas ainda. Vai dar tudo certo, Rafael prometeu, mas não tinha certeza de nada. No pronto-socorro, Clara foi atendida imediatamente. A médica, uma mulher de uns 50 anos com expressão séria, fez o exame e chamou Rafael para fora do quarto. Ela está tendo contrações de estresse, a doutora explicou. O bebê está bem por enquanto, mas se ela não se acalmar, se o estresse continuar, podemos ter um parto prematuro nas próximas horas ou dias. O que eu faço? Rafael perguntou, sentindo o pânico subir. Tira todos os estressores da vida dela, a médica disse. Seja lá o que estiver causando isso, elimina. Agora, porque se ela entrar em trabalho de parto com 31 semanas, vamos ter complicações sérias. Rafael assentiu, a culpa pesando como chumbo no peito. Quando voltou para o quarto, Clara estava deitada na cama hospitalar, conectada a monitores, as mãos protetoras sobre a barriga. A bebê está bem? Ela perguntou imediatamente. Está. Rafael sentou-se ao lado dela, pegando a mão de Clara. Mas você precisa se acalmar, precisa descansar, e eu vou garantir que nada mais te estresse. Sua mãe não vai chegar perto de você, Rafael a cortou. Nunca mais. Não até ela buscar ajuda profissional, tratamento, e provar que mudou de verdade, e mesmo assim, só se você concordar. Clara fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Você vai me odiar, ela sussurrou. Nunca, ele prometeu. Eu te amo, e amo nossa filha, e vou passar o resto da vida provando isso para vocês duas. Eles liberaram Clara algumas horas depois, com receita de repouso absoluto e acompanhamento diário. Rafael levou-a para casa, instalou-a na cama e passou o resto do dia cuidando dela. Naquela noite, quando Clara finalmente dormiu exausta, Rafael ficou sentado ao lado da cama, observando-a respirar. Seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido.
Você vai se arrepender de ter escolhido ela. Vou provar para você quem ela realmente é. Era Helena. Rafael bloqueou o número, desligou o celular e voltou para a esposa. Ele tinha tomado sua decisão. E não havia volta. 3 dias depois da expulsão de Helena, Rafael estava no escritório quando recebeu uma ligação que fez seu sangue gelar. Senhor Mendes? A voz era formal, masculina, oficial. Aqui é o delegado Carvalho, da 12ª DP. Precisamos que o senhor compareça à delegacia o mais rápido possível. Rafael sentiu o estômago despencar. Por quê? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Sua mãe, Helena Mendes, registrou um boletim de ocorrência contra sua esposa, Clara Mendes, por agressão física. Precisamos ouvir os envolvidos. Claro que ela faria isso. Estarei aí em 30 minutos, Rafael disse, e desligou. Ele ligou para Ricardo, o advogado da empresa, explicou a situação rapidamente e pediu para ele ir direto para a delegacia. Depois ligou para casa. Marina, a empregada que tinham contratado para ajudar Clara durante o repouso, atendeu. Como ela está? Rafael perguntou. Dormindo, senhor Rafael. Teve uma noite tranquila. Não acorda ela. E não deixa ela saber de nada ainda. Vou resolver uma coisa e volto logo. Na delegacia, Ricardo já estava esperando, pasta na mão, expressão séria. Trouxe as gravações? Ele perguntou assim que Rafael chegou. Rafael bateu no bolso onde estava o pendrive. Tudo aqui. Eles entraram juntos. Helena estava sentada numa cadeira na recepção, acompanhada de uma mulher mais jovem que Rafael reconheceu como Vera, a amiga da igreja. Quando Helena viu o filho, o rosto dela se contorceu numa mistura de dor e raiva. Rafael, ela começou, levantando-se. Graças a Deus você veio. Preciso que você testemunhe sobre o comportamento violento da Clara, sobre como ela tem me tratado, sobre... Dona Helena, Ricardo a interrompeu com educação firme. Por favor, não converse com meu cliente antes do depoimento oficial. Helena olhou para Ricardo como se ele tivesse dado um tapa na cara dela. Seu cliente? Você é advogado dele agora, não da família? Sou o advogado da empresa do senhor Rafael, Ricardo corrigiu. E neste momento estou aqui representando ele e a esposa dele. Vera colocou a mão no ombro de Helena, sussurrando algo que Rafael não conseguiu ouvir. Helena sentou-se de novo, os lábios apertados numa linha fina. O delegado Carvalho era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão cansada de quem já viu de tudo. Ele chamou Helena primeiro, e ela entrou na sala dele por quase 1 hora. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos, mas havia uma satisfação sombria no rosto. Seu turno, Ricardo disse para Rafael. Dentro da sala, o delegado apontou para uma cadeira. Senta, por favor. Vou ser direto com você porque não gosto de perder tempo. Sua mãe registrou uma ocorrência alegando que sua esposa a agrediu fisicamente há 4 dias, causando lesões no braço esquerdo. Ela trouxe fotos das lesões, trouxe testemunha que ouviu os gritos e está pedindo uma medida protetiva contra Clara. Você tem algo a acrescentar? Rafael respirou fundo. Tenho, ele disse. Tenho prova de que minha mãe está mentindo. O delegado ergueu uma sobrancelha. Prova? Rafael colocou o pendrive na mesa. Câmeras de segurança da minha casa mostram exatamente o que aconteceu naquela manhã, incluindo minha mãe se machucando propositalmente. O silêncio que seguiu era carregado. O delegado pegou o pendrive, conectou no computador e começou a assistir. Ricardo ficou em pé atrás dele observando. Rafael observou as expressões dos dois mudarem conforme a gravação rolava. Quando terminou, o delegado recostou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto. Isso complica as coisas, ele disse. Complica? Rafael repetiu.
Ela armou tudo, está tudo ali. Ela se machucou, expulsou minha esposa grávida e agora está tentando usar a lei para continuar a perseguição. Eu entendo, o delegado disse, mas legalmente a situação é complexa. Ela registrou uma ocorrência primeiro. Tecnicamente, poderíamos enquadrar isso como denunciação caluniosa, mas... Ele hesitou. Sua mãe tem quantos anos? 75. E ela mora com vocês há quanto tempo? 3 meses. O delegado assentiu devagar. Vou ser honesto com você. Casos envolvendo idosos são sempre delicados. Se levarmos isso adiante, vamos ter que investigar não só a agressão falsa, mas também por que uma mulher de 75 anos chegou a esse ponto. Pode abrir portas que nenhum de vocês quer abrir. Que tipo de portas? Rafael perguntou, mas já sabia a resposta. Avaliação psiquiátrica compulsória, possível diagnóstico de transtornos mentais, discussão sobre capacidade civil, tutela, interdição até. Rafael sentiu o chão desaparecer embaixo dos pés de novo. Você está dizendo que se eu usar essas gravações para provar que ela mentiu, ela pode ser declarada incapaz? É uma possibilidade, o delegado confirmou. Porque um comportamento assim, numa pessoa da idade dela, sem histórico de violência ou manipulação extrema, levanta bandeiras vermelhas médicas. E uma vez que essas bandeiras são levantadas, não tem como desfazer. Ricardo se inclinou para a frente. Doutor delegado, qual é a alternativa? Acordo privado, o delegado disse. Eu arquivar o BO. Vocês não processarem por denunciação caluniosa e a família resolver isso internamente. Com tratamento médico adequado, acompanhamento, terapia, tudo isso documentado, obviamente. Rafael olhou para Ricardo, que deu um aceno leve. É a opção mais segura, Ricardo admitiu, por todos os envolvidos. Incluindo minha mãe, Rafael disse, mais para si mesmo do que para os outros. Incluindo ela, o delegado confirmou. Porque, sendo brutalmente honesto, se essa história virar processo criminal, vai ser feia para todo mundo. Sua esposa vai ser absolvida, sim, mas o nome da família vai ser arrastado pela lama. E sua mãe? Ele fez uma pausa. Sua mãe pode acabar em tratamento compulsório numa instituição. É isso que você quer? Não, Deus, não. O que eu preciso fazer? Rafael perguntou. Convence ela a aceitar o acordo. Tratamento psiquiátrico, terapia familiar e distância da sua esposa até um profissional autorizar o contrário. Em troca, o BO desaparece e ninguém processa ninguém. Rafael assentiu, exausto. Posso falar com ela? Pode, mas com a presença do advogado? Helena estava na recepção, olhando o celular. Quando Rafael e Ricardo saíram, ela levantou-se rapidamente. E então? Ela perguntou. Você contou para ele sobre os abusos que Clara comete comigo? Sobre como ela me humilha, me menospreza? Mãe, Rafael disse, voz cansada. Para, só para. Para com o quê? Estou defendendo meus direitos. Eu mostrei as gravações para ele, Rafael a cortou. Helena ficou branca como cera. Vera, ao lado dela, piscou confusa. Gravações? Vera perguntou. Que gravações? Das câmeras de segurança da minha casa, Rafael disse, olhando direto para a mãe. Mostrando você se machucando. Mostrando você armando tudo. O silêncio que seguiu era absoluto. Vera olhou para Helena chocada. Helena olhou para o filho e, pela primeira vez, Rafael viu medo real nos olhos dela. Você está me incriminando? Ela sussurrou. Estou te salvando, Rafael rebateu. O delegado ofereceu um acordo. Você aceita fazer tratamento psiquiátrico, terapia e fica longe da Clara até um médico liberar. Em troca, o BO é arquivado e ninguém processa ninguém. Tratamento psiquiátrico? Helena repetiu, voz subindo. Você acha que eu sou louca?
Acho que você está doente, Rafael disse. Acho que precisa de ajuda. E acho que se você não aceitar isso, as consequências vão ser muito piores. Piores como? Avaliação compulsória, possível interdição, perda de capacidade civil, institucionalização. Helena cambaleou e Vera teve que segurá-la. Você faria isso comigo? Helena olhou para o filho como se não o reconhecesse. Seu próprio filho me colocaria num hospício? Não quero colocar você em lugar nenhum. Rafael sentiu a voz quebrando. Quero que você melhore. Quero que você busque ajuda. Mas se você continuar nesse caminho, mãe, outras pessoas vão tomar essas decisões por mim. Vera puxou Helena para o canto, sussurrando urgentemente. Rafael conseguia ouvir fragmentos. Aceita, Helena. Só fazer o tratamento. Não vale a pena. Depois de longos minutos, Helena voltou. Os olhos estavam vermelhos, o rosto inchado, mas havia uma resignação derrotada nela. O que eu preciso fazer? Ela perguntou, voz quase inaudível. Ricardo tirou uns papéis da pasta. Assinar aqui. É um termo de compromisso. Você se compromete a iniciar acompanhamento psiquiátrico em até 7 dias, manter afastamento de Clara Mendes por, no mínimo, 90 dias e apresentar relatórios médicos mensais. Em troca, o boletim de ocorrência será arquivado sem gerar processo. Helena pegou a caneta com mão trêmula. Por um momento, Rafael pensou que ela fosse rasgar os papéis. Mas então ela assinou, uma assinatura tremida, quase ilegível. Pronto, ela disse. Estou oficialmente louca. Feliz? Não, Rafael disse honestamente. Não estou feliz. Estou arrasado. Helena guardou a bolsa, acenou para Vera e começou a caminhar em direção à saída. Mas parou na porta, virando-se uma última vez. Quando você perceber quem ela realmente é, Helena disse, quando você descobrir que eu estava certa o tempo todo, vai ser tarde demais. Ela vai ter destruído você, e eu não vou estar lá para te salvar. Mãe! Mas Helena já tinha saído. Rafael ficou parado ali, no meio da delegacia, sentindo o peso de tudo que tinha acabado de acontecer. Ricardo colocou a mão no ombro dele. Você fez a coisa certa, ele disse. Não parece, Rafael admitiu. No caminho de volta para casa, Rafael parou num parque. Precisava de ar, de tempo, de espaço para processar. Sentou-se num banco observando crianças brincarem, mães empurrando carrinhos de bebê, vida normal acontecendo ao redor enquanto o mundo dele desmoronava. O celular tocou. Era Marcelo, o sócio. Rafael, cara, precisamos falar sobre o contrato de São Paulo. O cliente está pedindo umas mudanças e... Não agora, Marcelo, Rafael disse. Me dá uns dias. Preciso resolver umas coisas. Tudo bem aí? Você parece estranho. Vou ficar, Rafael prometeu. Só precisa de tempo. Ele desligou antes que Marcelo pudesse insistir. Ficou ali sentado até o sol começar a se pôr, pensando em tudo. Em como tinha chegado àquele ponto. Em onde tinha errado. Em o que poderia ter feito diferente. Quando finalmente voltou para casa, já era noite. Clara estava sentada na sala, com Marina fazendo companhia, assistindo alguma coisa na TV. Quando viu Rafael, ela levantou-se imediatamente, preocupada. O que aconteceu? Ela perguntou. Você sumiu o dia inteiro. Rafael contou tudo. A delegacia, as gravações, a ameaça de avaliação compulsória, o acordo. Clara ficou pálida conforme ele falava. Ela me denunciou, ela disse quando ele terminou. Ela realmente tentou me colocar na cadeia. Mas não conseguiu, Rafael disse. E agora ela é obrigada a fazer tratamento. E você acha que vai funcionar? Clara perguntou. Você acha que ela vai mudar? Rafael não respondeu, porque não sabia a resposta. Naquela noite, deitado ao lado de Clara, ele ficou acordado por horas, olhando o teto. Sua esposa dormia encostada nele, a mão protetora sobre a barriga mesmo dormindo. E Rafael pensou em tudo que tinha sacrificado, tudo que tinha escolhido, tudo que tinha perdido. Valia a pena?
Proteger Clara, proteger a filha que ia nascer, valia perder a mãe? Ele olhou para a esposa dormindo. Para a barriga onde sua filha crescia. Para a vida que eles estavam construindo juntos. Sim, valia. No dia seguinte, Rafael recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo o fez pegar. Alô? Rafael? A voz era feminina, idosa, trêmula. Aqui é Dona Amélia, sua vizinha. Dona Amélia, oi, tudo bem? Olha, eu não sei se devo falar isso, mas sua mãe esteve aqui há pouco. Ela estava fazendo perguntas sobre a Clara. O alarme disparou na cabeça de Rafael. Que tipo de perguntas? Se eu sabia de onde ela veio, quem era a família dela, se tinha algum problema no passado, eu disse que não sabia de nada, que a Clara sempre foi uma moça educada e gentil. Mas... Dona Amélia hesitou, mas ela não pareceu acreditar. Ela disse que ia descobrir a verdade, que todo mundo tem segredos. Rafael fechou os olhos. Obrigado por me avisar, Dona Amélia. Toma cuidado, filho. Sua mãe estava com um olhar estranho, como se estivesse obcecada. Quando desligou, Rafael sentou-se pesadamente no sofá. Helena não ia desistir. Mesmo com o acordo, mesmo com o tratamento obrigatório, ela ia continuar tentando destruir Clara. E então ele teve uma ideia. Uma ideia que o fez sentir nojento, mas que talvez fosse necessária. Ele pegou o celular, abriu o histórico de chamadas de Helena, que ainda tinha acesso pela conta da empresa, e começou a ligar para todas as amigas dela, uma por uma. Vera? Oi, aqui é Rafael. Preciso te contar uma coisa sobre a minha mãe. Ele contou a verdade. Para Vera, para Marisa, para Conceição, para todas as amigas do grupo da igreja. Contou sobre as gravações, sobre a autolesão, sobre o acordo na delegacia. E pediu, implorou, para que elas ficassem de olho em Helena, para que a ajudassem a buscar tratamento de verdade. Algumas acreditaram, outras ficaram chocadas. Uma ou duas desligaram na cara dele, mas ele fez o que precisava fazer. Quando terminou a última ligação, estava exausto e enjoado de si mesmo. Clara apareceu na porta do escritório. Você está bem? Ela perguntou. Não, ele admitiu, mas vou ficar. Ela caminhou até ele, abraçou-o por trás, a barriga pesada encostando nas costas dele. Você fez o que precisava fazer, ela disse. Joguei as amigas da minha mãe contra ela, Rafael disse. Que tipo de filho faz isso? O tipo que está protegendo a própria família, Clara respondeu. O tipo que escolheu fazer o certo mesmo quando dói. Rafael virou-se, abraçou-a de verdade. Eu te amo, ele disse. Mais do que tudo. Eu também te amo, ela respondeu. E nossa filha também. E um dia, quando ela crescer, vamos contar para ela sobre como você foi corajoso, sobre como você escolheu nós. Rafael segurou-a ali, no escritório silencioso, enquanto lá fora o mundo continuava girando. E pela primeira vez em dias, sentiu que talvez, só talvez, eles conseguissem sobreviver àquilo. Mas então o celular de Clara vibrou. Ela pegou, olhou a tela e o rosto dela ficou pálido. O que foi? Rafael perguntou. Clara mostrou a tela. Era uma mensagem de número desconhecido, mas eles dois sabiam quem era. Descobri a verdade sobre você, Clara. Descobri de onde você veio e Rafael vai saber tudo em breve. Rafael pegou o celular da mão de Clara, bloqueou o número e abraçou-a mais forte. Não importa o que ela diga, ele prometeu. Não importa o que ela invente. Eu te conheço. Eu confio em você. E nada que ela fale vai mudar isso. Mas enquanto dizia as palavras, uma pequena dúvida se plantou em algum canto escuro da mente dele. E se houvesse algo? Algo que Clara nunca tinha contado? Algo do passado? Ele afastou o pensamento com raiva. Não ia deixar Helena plantar paranoia nele, mas a dúvida já estava lá. E dúvida, Rafael sabia, era como veneno, devagar, mas letal.
A mensagem de Helena ficou queimando na mente de Rafael pelos próximos 5 dias como brasa esquecida. Ele tentou ignorar, tentou focar no trabalho, em cuidar de Clara, em preparar o quarto do bebê. Mas a dúvida estava lá, crescendo, se espalhando como erva daninha. Até que Helena ligou. Era uma quinta-feira chuvosa, 2 semanas depois do incidente na delegacia. Rafael estava no escritório, revisando contratos, quando o celular tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez pegar. Alô? Rafael. A voz de Helena saiu firme, controlada, muito diferente da mulher derrotada que tinha assinado o acordo. Precisamos conversar, pessoalmente, sozinhos. Mãe, você sabe que não pode... Descobri algo sobre Clara. Ela o cortou. Algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. Estou no café do parque. Venha em 1 hora, sozinho. Ou eu mando tudo por e-mail. E você vai ter que lidar com isso sem preparo nenhum. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Rafael ficou parado, olhando o celular. Era armadilha. Óbvio que era armadilha. Helena ia inventar alguma mentira elaborada, alguma história para plantar mais dúvida, mais paranoia. Mas e se não fosse mentira? E se houvesse realmente algo? Ele ligou para Ricardo. Preciso de você comigo para um encontro com minha mãe, ele disse. Agora. Rafael, o acordo... Eu sei do acordo, mas ela disse que descobriu algo sobre Clara. E eu preciso saber o que é, com testemunha. Ricardo suspirou do outro lado. Manda localização, chego em 20 minutos. O café do parque era um lugar tranquilo, frequentado por aposentados e estudantes. Helena estava sentada numa mesa do canto, impecável como sempre, mas havia algo diferente nela. Estava mais magra. Os olhos tinham sombras fundas embaixo. As mãos tremiam levemente enquanto seguravam a xícara de café. Quando viu Rafael e Ricardo entrarem, ela não pareceu surpresa com a presença do advogado. Apenas acenou para eles sentarem. Trouxe babá, ela comentou, olhando para Ricardo. Trouxe testemunha, Rafael corrigiu. Porque não confio mais que você não vá distorcer qualquer coisa que eu disser. Helena fez uma careta, mas acenou. Justo, ela admitiu. Eu faria o mesmo no seu lugar. Ela empurrou um envelope pardo pela mesa. Rafael olhou para ele como se fosse bomba. O que é isso? A verdade sobre Clara, Helena disse, ou pelo menos parte dela. Rafael pegou o envelope com mãos trêmulas, abriu. Lá dentro tinha fotos impressas, documentos, matérias de jornal antigas. A primeira foto o fez parar de respirar. Era Clara. Mais jovem, talvez com 19 ou 20 anos. Mas não era a Clara que ele conhecia. Esta Clara tinha cabelo descolorido, maquiagem pesada, roupas justas. E estava ao lado de um homem que Rafael não reconhecia. Um homem mais velho, de terno caro, sorrindo possessivamente. Quem é esse? Rafael perguntou, voz saindo estranha. Marcelo Avelar, Helena disse. Empresário, rico, casado. Foi o namorado dela dos 19 aos 23 anos. Rafael olhou para as outras fotos. Clara em festas, Clara em iates, Clara em restaurantes caros, sempre ao lado daquele homem. Sempre rindo, sempre feliz. Clara nunca me contou que namorou antes, ele disse. Porque não era namorado, Helena disse. Era caso. Ele era casado, tinha filhos, e ela era a amante que ele sustentava. Apartamento, carro, roupas, tudo pago por ele. Rafael sentiu o estômago revirar. De onde você tirou isso? Ricardo perguntou, pegando as fotos para examinar. Contratei um investigador particular, Helena admitiu sem vergonha. Depois que você me humilhou na delegacia, precisava ter certeza de que não estava louca, de que tinha motivo real para não confiar nela. Rafael pegou as matérias de jornal. Uma era sobre o Marcelo Avelar sendo processado pela esposa por divórcio. Outra mencionava jovem amante, sem citar nomes. A terceira era sobre o escândalo que destruiu o casamento dele. Isso foi há 7 anos, Rafael disse, fazendo as contas.
Clara tinha 23, antes de nos conhecermos. Sim, Helena concordou. Mas ela nunca te contou? Nunca mencionou que foi amante de homem casado por 4 anos, que vivia às custas dele, que só terminou quando a esposa descobriu e fez escândalo público. Rafael olhou para as fotos de novo. Tentou conciliar aquela Clara, jovem, glamorosa, rindo nos braços de homem casado, com a Clara que ele conhecia. A professora de escola pública, a mulher gentil que doava livros para a biblioteca comunitária, a esposa que acordava cedo para preparar café da manhã, a mãe que já amava a filha, que nem nasceu ainda. "Por que você está me mostrando isso?" ele perguntou. "Porque você tem direito de saber com quem casou", Helena disse. "Tem direito de saber que ela já viveu esse papel antes. Mulher mais nova, com homem mais velho, rico, bem-sucedido. Ela sabe jogar esse jogo, Rafael, e está jogando com você." Ricardo interveio. "Ela era uma jovem de 20 anos que se envolveu com um homem errado, aprendeu com os erros, mudou de vida e se tornou pessoa melhor. Isso também é possível." Helena riu sem humor. "Você é muito inocente", ela disse. "Pessoas não mudam, não assim, não tanto." Rafael guardou as fotos de volta no envelope, sentindo o peso delas como se fossem chumbo. "Mais alguma coisa?" ele perguntou, voz cansada. Helena hesitou, depois empurrou o outro papel. Era impressão de e-mail. "Clara ainda tem contato com ele", ela disse. "Recebi isso de uma fonte." Rafael leu. Era troca de e-mails entre Clara e Marcelo Avelar, recente, do mês passado. "Marcelo, Clara soube que está grávida. Parabéns. Se precisar de alguma coisa, me avisa. Clara. Obrigada, Marcelo. Estou bem, mas agradeço a preocupação." Marcelo. "O pai sabe sobre nós?" Clara. "Não, e prefiro que continue assim. Aquilo foi outra vida." Marcelo. "Entendo, mas se mudar de ideia, você tem meu número, sempre." Rafael sentiu algo rachar dentro do peito. "Ela mentiu para você", Helena disse, voz quase gentil agora. "Mentiu sobre o passado, escondeu que ainda tem contato com o ex-amante casado." "O que mais ela está escondendo, Rafael? O que mais você não sabe?" Rafael levantou-se da mesa, o envelope na mão. "Vou falar com ela", ele disse. "Rafael", Helena começou. "Não", ele a cortou. "Você fez sua parte, mostrou o que queria mostrar. Agora deixa eu resolver isso do meu jeito." Ele saiu do café, Ricardo correndo atrás. "Rafael, espera!" O advogado chamou. "Você não vai em casa agora. Não desse jeito." "Ela mentiu", Rafael disse, e percebeu que estava com os olhos marejados. "Ela me escondeu algo enorme e ainda tem contato com o cara." "Tem explicação", Ricardo insistiu. "Sempre tem. Mas você não vai chegar em casa acusando. Não com ela grávida de 7 meses e meio. Não depois de tudo o que já aconteceu." Rafael parou no meio da calçada, a chuva começando a cair, molhando os dois. "O que eu faço então?" ele perguntou, e a voz saiu quebrada. "Como eu lido com isso?" "Respira", Ricardo disse. "Vai para casa, toma banho, se acalma. Depois conversa com ela, com calma. Dá chance dela explicar, porque se você chegar acusando, já acreditando na versão da sua mãe, vai destruir tudo." Rafael assentiu, exausto. Ricardo tinha razão. 1 hora depois, ele estava em casa. Clara estava na cama, lendo um livro sobre maternidade, a barriga enorme apoiada em almofadas. Quando viu Rafael entrar no quarto, ela sorriu. "Oi, amor. Como foi o dia?" Rafael sentou-se na beirada da cama, o envelope ainda na mão. "Preciso te perguntar uma coisa", ele disse. "E preciso que você seja completamente honesta comigo." O sorriso de Clara desapareceu. Ela olhou para o envelope e depois para ele. "O que é isso?" ela perguntou, voz saindo pequena. "Fotos, e-mails, do seu passado." Clara ficou pálida como cera. Fechou o livro devagar, colocou-o de lado
e levou a mão à barriga num gesto protetor que Rafael já conhecia bem. Sua mãe, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Ela contratou investigador. Rafael confirmou. E descobriu sobre Marcelo Avelar. O silêncio que seguiu era pesado, sufocante. Clara olhou para as próprias mãos entrelaçadas sobre a barriga e Rafael viu uma lágrima cair. Eu ia te contar, ela disse. Eu juro, ia te contar. Mas nunca achei o momento certo, e quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. Você foi amante dele por 4 anos, Rafael disse, tentando manter a voz neutra. Vivia às custas dele, e quando terminaram, você ainda manteve contato. Clara limpou as lágrimas, respirando fundo. Sim, ela disse, tudo isso é verdade. E vou te explicar, mas antes preciso que você entenda uma coisa. Eu tinha 19 anos quando conheci o Marcelo. 19, Rafael. Acabava de perder meu pai para o câncer. Minha mãe estava afundada em dívidas médicas. Eu trabalhava em 3 lugares diferentes e mal conseguia pagar aluguel. E aí apareceu ele, rico, charmoso, dizendo que ia cuidar de mim. E eu deixei. Ela fez uma pausa. Mas lágrimas escorrendo. Foi errado. Eu sei que foi errado. Ele era casado, tinha família, e eu fui egoísta e fraca. Mas não era só sobre dinheiro, Rafael. Eu estava tão cansada, tão sozinha, e ele me fazia sentir especial, protegida. Por 4 anos eu vivi numa bolha, até que a esposa dele descobriu, e tudo explodiu. E você ainda fala com ele, Rafael disse. Ele me mandou e-mail quando soube da gravidez, Clara explicou. Foi gentil, educado. E eu respondi porque seria grosseria não responder. Mas não tenho nada com ele, Rafael. Nada. Aquilo foi outra vida, outra pessoa. Rafael olhou para a esposa, para a barriga onde a filha dele crescia, para os olhos cheios de lágrimas e medo. Por que você não me contou antes? Ele perguntou. Por que escondeu? Porque tinha medo, ela admitiu, voz quebrando. Medo que você me julgasse. Medo que você me visse diferente. Medo que você pensasse que eu sou interesseira, calculista, que só casei com você pelo dinheiro. E sua mãe já dizia essas coisas. Se você soubesse do meu passado, iria acreditar nela. Rafael passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço de semanas sem dormir direito. Você tem razão, ele disse finalmente. Eu provavelmente acreditaria. Provavelmente pensaria exatamente o que minha mãe quer que eu pense. Clara soluçou mais alto. Mas não vou, ele continuou, porque eu conheço você. Não a Clara de 19 anos que tomou decisões erradas. Conheço a Clara de agora, a mulher que trabalha com crianças carentes, que doa metade do salário para a caridade, que acordou comigo às 3 da manhã quando tive crise de pânico por causa da empresa, que me fez virar pessoa melhor. Ele pegou a mão dela. Seu passado é seu passado. E sim, você deveria ter me contado, mas entendo por que não contou, e não vou usar isso contra você. Você tem certeza? Clara perguntou, os olhos buscando os dele. Porque se tiver qualquer dúvida, qualquer medo, melhor me deixar agora. Porque não aguento ser julgada toda vez que você olhar para mim. Não aguento viver sob suspeita. Não tenho dúvida, Rafael disse, e percebeu que era verdade. Minha mãe tentou plantar paranoia em mim, mas não vai funcionar, porque eu escolho acreditar em você. Escolho confiar em você. Não porque sou ingênuo, mas porque amor é isso. É escolher acreditar mesmo quando é difícil. Clara puxou-o para abraço, chorando contra o ombro dele, e Rafael segurou-a, sentindo a barriga pesada entre os dois, sentindo a filha chutar como se quisesse participar do momento. Eles ficaram assim por longos minutos, até que Clara gemeu baixinho. — O que foi? Rafael perguntou, alarmado. — Contração, ela disse. — Mas pequena. Não se preocupa. Mas 3 minutos depois, outra veio, e depois mais uma, e mais forte. — Hospital, Rafael disse.
agora. No pronto-socorro, a médica que examinou Clara ficou séria. Ela está em trabalho de parto, ela anunciou. O bebê está vindo. Mas faltam 5 semanas ainda, Rafael disse, o pânico subindo. Eu sei, mas o estresse que ela sofreu nas últimas semanas desencadeou o parto. E agora não tem mais como parar. Vamos ter que fazer cesárea de emergência. As próximas horas foram borrão de medo, dor e procedimentos médicos. Clara foi levada para a cirurgia e Rafael ficou do lado de fora, vestindo roupa esterilizada, rezando para todos os santos que conhecia e alguns que não conhecia. Ricardo chegou meia hora depois, acompanhado de Marina, a empregada, que tinha vindo dar apoio. Ela vai ficar bem, Ricardo disse, mais para si mesmo do que para Rafael. Ela é forte. Às 22h47, uma enfermeira saiu da sala de cirurgia. Senhor Rafael, quer conhecer sua filha? O mundo parou. Depois voltou a girar, mas tudo estava diferente, luminoso, perfeito. Rafael entrou na sala de recuperação com pernas bambas. Clara estava deitada na maca, pálida, mas consciente, sorrindo cansada. E nos braços dela, embrulhada em manta rosa, estava a criatura mais perfeita que Rafael já tinha visto. Minúscula, vermelha, cabelo escuro colado na cabeça, olhos fechados, mas perfeita, tão perfeita que doía olhar. Oi, papai, Clara sussurrou. Quer pegar sua filha? Rafael estendeu os braços tremendo e a enfermeira colocou o bebê neles com cuidado. Ela era tão leve, tão frágil, que ele teve medo de quebrar. Ela está bem? Ele perguntou, voz saindo estrangulada. Está ótima, a médica disse. Nasceu com 2,5 kg, o que é ótimo para prematuro. Pulmões bons, coração forte. Vai precisar ficar uns dias em observação, mas está perfeitinha. Rafael olhou para a filha, para os olhinhos fechados, para a boca minúscula, para as mãozinhas fechadas em punho. Como vamos chamar? Clara perguntou. Rafael tinha pensado em muitos nomes, mas agora, olhando para aquela criaturinha perfeita que tinha sobrevivido a tanto drama, a tanto estresse, a tanto caos, só tinha um nome que fazia sentido. Sofia, ele disse. Sofia significa sabedoria, e acho que ela vai precisar de muita sabedoria para sobreviver a essa família. Clara riu, chorando ao mesmo tempo. Sofia Mendes, ela testou. Perfeito. 3 dias depois, quando Clara e Sofia receberam alta, Rafael levou as duas para casa. Marina tinha decorado o quarto do bebê com balões cor-de-rosa e um banner de Bem-vinda, Sofia. Não precisava, Clara disse emocionada. Toda princesa merece recepção digna, Marina respondeu, ecoando palavras que Rafael já tinha ouvido em outro contexto. Naquela noite, com Sofia dormindo no berço novo e Clara descansando, Rafael ficou no quarto do bebê, observando a filha respirar. Era hipnotizante. Aquele peitinho subindo e descendo, as mãozinhas se mexendo no sono, as caretas que ela fazia. O celular vibrou. Mensagem de Helena. Soube que o bebê nasceu. É menino ou menina? Rafael olhou para a mensagem por um longo momento. Depois respondeu. Menina, Sofia. Está saudável. A resposta veio rápido. Sofia é nome bonito. Posso conhecer? Rafael digitou e apagou várias respostas diferentes. Finalmente escreveu. Quando você tiver no mínimo 3 meses de tratamento psiquiátrico documentado. E quando Clara concordar, e com supervisão, essas são as condições, não negociáveis. Concordo, já comecei a terapia e vou fazer direito dessa vez. Prometo. Rafael não respondeu. Apenas bloqueou o número e voltou a observar a filha. 2 semanas depois, quando Sofia completou 1 mês, o advogado da Helena entrou em contato. Ela tinha cumprido metade do tratamento exigido e pedia para ver a neta. Clara, surpreendentemente, concordou com uma condição.
Só com você presente, ela disse a Rafael. E por 1 hora, não mais. O encontro foi no parque, num sábado ensolarado. Helena chegou pontualmente, mais magra, com o cabelo mais branco, mas havia algo diferente nos olhos. Algo mais tranquilo, menos predatório. Quando viu Sofia no carrinho, os olhos de Helena encheram de lágrimas. Ela é linda. Helena sussurrou. Posso pegar? Clara olhou para Rafael, que acenou. Com mãos trêmulas, Helena pegou a neta pela primeira vez. E algo no rosto dela a amoleceu. Quebrou, se reconstruiu. Oi, Sofia, ela disse, voz embargada. Oi, minha pequena. Sua avó errou muito, mas vai tentar ser melhor, promete. Eles ficaram no parque por exatamente 1 hora. Helena segurou Sofia, conversou com Clara educadamente, evitou qualquer comentário manipulativo ou venenoso, e quando o tempo acabou, ela devolveu o bebê sem protestar. Obrigada, ela disse para Clara, por me dar essa chance. Não merecia. Ninguém merece nada, Clara respondeu, mas todo mundo merece tentar de novo. Desde que seja sincero. No carro de volta para casa, com Sofia dormindo no bebê conforto, Clara pegou na mão de Rafael. Acha que ela vai mudar de verdade? Ela perguntou. Não sei, Rafael admitiu, mas estou disposto a dar chance. Com limites. Sempre com limites. Sempre com limites, Clara concordou. Naquela noite, com Sofia dormindo no berço entre eles, com o monitor ligado, com o mundo finalmente em paz, Rafael olhou para a esposa. Valeu a pena? Ele perguntou. Tudo isso? O caos, o drama, a dor? Clara olhou para a filha dormindo. Olha para ela e me diz o que você acha. Rafael olhou. Para aquela criaturinha minúscula que tinha nascido em meio à tempestade, que tinha sobrevivido a drama familiar, estresse materno, parto prematuro, que estava ali respirando, vivendo, sendo perfeita. Valeu, ele disse. Tudo valeu. E era verdade. Porque às vezes as maiores vitórias não vêm de batalhas perfeitas. Vêm de sobreviver à tempestade com as pessoas que você ama. Vêm de escolher amor mesmo quando é difícil. Vêm de construir família não com perfeição, mas com coragem de proteger o que importa. Rafael tinha perdido a ilusão sobre a mãe, mas tinha ganhado clareza sobre a esposa. Tinha aprendido que amor verdadeiro não é ausência de problemas, é escolher ficar e resolver junto. E naquela casa, finalmente, havia paz. Não perfeita, mas real. E era o suficiente. Às vezes, a maior demonstração de amor não é ficar cego pela lealdade. É ter coragem de enxergar a verdade, mesmo quando essa verdade vem de quem você mais ama. Rafael poderia ter escolhido acreditar na mãe apenas porque ela era a mãe. Poderia ter deixado a dúvida destruir o casamento. Poderia ter desistido quando ficou difícil. Mas ele escolheu diferente. Escolheu investigar. Escolheu proteger quem estava vulnerável. Escolheu colocar limites mesmo quando doeu. E, no final, escolheu dar uma segunda chance, mas com sabedoria. Porque família de verdade não é sobre aceitar tudo cegamente. É sobre amar o suficiente para dizer não. É sobre proteger quem precisa de proteção, mesmo que isso signifique afastar temporariamente quem você ama. É sobre construir limites saudáveis que protegem todo mundo, inclusive quem errou. Helena errou feio, mas buscou o tratamento, reconheceu a falha. E ganhou uma segunda chance, não porque mereceu, mas porque amor verdadeiro acredita em redenção. Com limites, sempre com limites. E você, se estivesse no lugar do Rafael, como teria reagido? Teria investigado ou acreditado cegamente? Teria protegido a esposa ou ficado em cima do muro? Teria dado segunda chance ou fechado a porta definitivamente? Deixa aqui nos comentários. Porque essas histórias nos fazem pensar sobre nossas próprias escolhas, nossos próprios limites, nosso próprio jeito de amar.
E se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilha esse vídeo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos já é metade da cura. Até a próxima história. E lembra, amor verdadeiro protege. Sempre.